Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, sala 3, sala de atendimento, de triagem, aqui onde a nossa missão, o nosso foco, a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus abençoe você, sua vida, você que é nosso inscrito, você que é nosso apoiador, nossa equipe Betel aí, João Ítalo, o Ismael, tia Sônia, a Andressa, a Dandara, a irmã Nilda, né? Tia Simone, pastora Simone, professora Simone. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar as pessoas que estão fazendo os seus tratamentos aí na área da saúde, Suadão, né? O pessoal da nefrologia. Que Deus abençoe o doutor Antônio Almas e a Cida atendente aí da nefrologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus. Que Deus abençoe nossos familiares. É a oração que eu te faço nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de junho de 2025, certo? É isso aí. Bíblia Sagrada, livro de Eclesiastes, este livrão aqui, ó, bacana demais. Manual da Vida Boa. Ontem tivemos um estudo bíblico, né? Uma escola teológica aqui no Instituto, né? A gente está com uma galerinha boa que ontem recebemos aí a visita, né, da Kiara e do Davi. Eles estão morando um pouco mais longe, né? Mas aí o João conseguiu trazê-los ontem aí, foi uma satisfação muito grande. E depois aí a gente fez um lanche muito especial. Ontem foi canjica doce aí, né? Um abraço para dona Mirella, né? A gente não conhece, amiga da Lu, Luciene. Fez essa doação aí, a gente fez essa graça. Os meninos comeram a panela. Não comeram a panela, mas comeram o conteúdo da panela todinho. Foi um sucesso aí. Deus abençoe todos vocês. Um abraço também pro tio Silvio. Silvio que tá dando aula de música aqui pros meninos, ó. Olha que bacana aqui, ó. A gente tem aqui. A gente está fazendo uma campanha para ver se arrecada mais violões. Aí está fazendo sucesso, o projeto está crescendo. E a gente está com a quantidade de violão, já não está dando conta, né? Pela quantidade de pessoas que têm buscado aí este tipo de oficina, né? Que se você puder, você que está aí nos ouvindo, você que está nos assistindo, você que é nosso inscrito, você que está só de passagem, se você puder nos ajudar, ficaremos muito agradecidos aí, tá? Que Deus abençoe vocês. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1. Se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca tudo nos comentários, todos os detalhes, todos os argumentos, que eu vou ficar muito feliz em copiar no meu caderno. Eu não sou bobo, eu quero aprender mais. E com isso a gente vai crescendo como pessoa, como ser humano, como cristão, como tudo. Como pai, como irmão, como amigo, como vizinho, né? E assim a gente vai melhorando o nosso repertório humano aí, tá? Eclesiastes, o sábio, é atribuído a Salomão. Provavelmente não foi Salomão que escreveu, tá? Esse livro foi escrito pelas pesquisas que eu fiz ali, uns 300 anos antes de Cristo. O Salomão viveu uns 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Então, provavelmente alguém escreveu e atribuiu a Salomão aí, tá? Era normal fazer isso, tá? Era normal fazer isso. Eclesiastes capítulo 4, versículo 1. De novo, voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Aqui ele está usando a palavra opressão, né? Opressão é coisa que oprime, né? Que nos esmaga, né? Coisa que nos sufoca. Vi as lágrimas dos oprimidos e eles não têm consolador. A ideia de espiritualidade, ela é muito importante porque ela nos dá um consolo, né? Exemplo, você está com problema de saúde, você vai fazer as suas orações, as suas preces, né? As suas rezas, né? Do jeito que você entende que é feito, né? E isso é um tipo de consolo, até psicológico, né? Teológico, filosófico, né? Simbólico, e que faz parte da natureza humana, né? E aqui ele está dizendo que os oprimidos não têm consolador. O poder estava do lado dos seus opressores. Aqui ele já está falando das opressões humanas, tá? Dos governos, dos poderes, das potestades, tá? Está falando sobre essas coisas aí. Mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que julguei, mais felizes os que já morreram. Olha só, na concepção dele, né? São mais felizes aqueles que já morreram, né? Já estão inconscientes aí, né? O corpo já se desfez, já está se desfazendo aí na terra, dependendo da cultura, a forma como é sepultado os seus mortos, né?
Então ele está dizendo que aqueles que já morreram são mais felizes, porque eles não têm as opressões que os que estão vivos ainda têm. Melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras. Aquele que ainda não é, aquele que ainda não tem consciência, né, da humanidade, da forma como nós humanos nos organizamos, né? Aqui a gente pode incluir as crianças pequenas que ainda não têm conhecimento do bem e do mal, né? Ainda não têm a consciência de que existe governo, existe dinheiro, existe um monte de coisas, né? Que existe internet, redes sociais, né? Também vi que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Isso é muito interessante, tá? Se você dá uma melhorada na área financeira, você vai querer ter uma boa casa, né? Aí se você dá uma melhorada na sua área financeira, você vai querer ter um bom carro. E isso muitas vezes vai causar uma certa inveja. E muitas vezes essa inveja é até interessante, mais forte até dentro dos próprios familiares aí, que não vão ficar muito satisfeitos com as vitórias dos outros. O certo seria a gente estar orando para que os irmãos continuem prosperando e para que a gente também alcance esse nível de prosperidade, né? Mas no mais que acontece é uma certa inveja das conquistas das pessoas. Você faz uma faculdade, você põe uma cerâmica na fachada da sua casa, aí você limpa o quintal, aí você faz o muro, aí você compra um sítio lá em Dias Tavares. Nossa, você está prosperando, eu não estou, né? Então cria realmente uma certa inveja aí. Isto também é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza os braços. Você conhece alguém assim? Tá esperando cair do céu, tá? Melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Aqui ele está fazendo uma comparação em uma pessoa que tem um punhado e esse punhado ele consegue viver bem, do que uma pessoa que tem ambas as mãos cheias, mas ele vive em aflição de espírito. A gente pode perceber isso na nossa correria do dia a dia. Muito trabalho, muita coisa para resolver, muitas questões, né? E às vezes a gente não tem tempo de fazer uma oração, de fazer uma refeição decente, de ter um momento de lazer, de descanso, que realmente vai ser um momento de lazer e descanso, né? A gente tem o costume de levar o trabalho para casa, né? De levar o trabalho para o final de semana, né? Então a gente quer adiantar alguma coisa aí, não, eu vou levar isso aqui, e aí quando eu chegar lá no escritório eu já resolvi isso aqui. Então a gente tem esse costume de fazer essas coisas. São coisas ruins? Não. Ele só está dizendo aqui que é aflição, né, que vai nos oprimir. Está falando sobre opressão, sobre trabalho, sobre tribulações, né? Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol, né? Quando ele fala vaidade, ele não está falando da vaidade das mulheres de se cuidar, de passar um lápis no olho, de fazer um batom bem bacana, de fazer uma maquiagem, de ter um cabelo bem cuidado, não. Ele está falando de uma vaidade que ela interfere na nossa essência, aquilo que tira ou tenta tirar, né, a nossa humanidade. Essa vaidade aqui que ele está dizendo, tá? Há um que é só, não tendo parente, não tem filho nem irmão. Contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Então, pessoas que vão se dedicar apenas ao trabalho. Então, a pessoa às vezes não tem um relacionamento, porque ela entende que os relacionamentos podem interferir no trabalho dela, né? A pessoa não tem filhos, porque primeiro ela quer alcançar um status, uma posição financeira, ela quer ter a casa. Isso é errado? Não. Ele só está fazendo uma comparação de que às vezes as pessoas que estão só, elas são só pessoas só, né? Contudo, de todo o seu trabalho não há fim, porque a gente quer sempre ter mais, né? Eu tenho um Instituto Betel e eu almejo ter vários Institutos Betéis espalhados para o Brasil afora, ou quem sabe até pelo mundo afora, né? Essa é sempre a visão humana, de sempre querer mais, sempre querer avançar mais. Eu tenho um carro de 50 mil, eu quero um de 100 mil, quando eu tiver o de 100 mil eu vou querer um de 300 mil, e assim a gente vai fazendo. Eu tenho uma casa, eu quero ter a casa em um apartamento, eu quero ter a casa, um apartamento e uma loja, eu quero ter a casa, um apartamento, uma loja, uma fazenda. Nós somos muito assim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas,
né? Isso eu acabei de falar aqui agora, né? A gente joga vamos usar a loteria como exemplo, né? Eu jogo na Loto Fácil e ganho, sei lá, 1 milhão, né? Aí eu, opa, peraí, se eu ganhei 1 milhão na Loto Fácil, na quina eu vou ganhar 2. Aí eu jogo na quina para ganhar 2. Aí quando eu ganho 2 na quina, eu vou pensar, poxa, eu ganhei 1 e já ganhei 2. Se eu jogar na Mega Sena, eu vou ganhar 10 milhões. Essa é só a nossa visão de querer sempre mais riquezas, sempre acumular, né? Nós somos naturalmente acumuladores. Para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Isto também é vaidade e enfadonha ocupação. A gente às vezes vai ter que colocar na balança se aquilo que nós estamos fazendo, se o trabalho ao qual nós desempenhamos, ele está realmente me dando uma certa condição de manter-me vivo e manter a minha família, e em cima do trabalho que eu faço, eu posso estar prejudicando alguém? Será que a gente para pensar nisso? Né? Será que a gente tem essa capacidade de avaliar se aquilo que eu ganho realmente é o que eu necessito, ou eu necessito de mais, ou eu necessito menos para ser feliz, né? O que eu faço, eu estou gerando o bem para minha família, ou eu estou gerando mais mal do que bem? Às vezes a pessoa ganha muito bem, ganha 50 mil reais, né, por mês, mas ela está longe dos filhos, ele está longe da esposa, ou vice-versa, ou a esposa está longe do marido. Às vezes a gente tem que pensar muito nisso, porque nem tudo é só questão financeira. Existe a paz de espírito, existe a espiritualidade, existe os relacionamentos, né? Eu tive uma oportunidade para ir para uma cidade mais longe, quase 6 horas de viagem, e eu entendi que não era para ir, apesar do salário ser bom, né? Por causa do trabalho social, por causa do meu pai que está com problema de saúde, né? Por causa de filhos, né? Por causa da minha esposa, é claro, né? Então, às vezes, a gente vai ter que colocar essas coisas na balança e saber. Falou, opa, isso aqui vai ser bom? Até que ponto? Né? Ah, não vai ser tão bom assim. Então, é melhor ficar num local que eu não esteja ganhando 50 mil, mas que eu esteja com paz de espírito e provavelmente vai viver muito melhor, talvez, né? Com tranquilidade, com harmonia, próximo da família. E a gente tem que estar sempre avaliando essas questões aí. Ou o contrário, né? Um emprego que é um emprego degradante, que está prejudicando a minha saúde, né? Está me atrapalhando em vários aspectos. Eu tenho todo o direito de não querer trabalhar nesse lugar. Eu posso chegar e pedir demissão, é claro, né? Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aqui ele está criando uma ideia de 2 é sempre superior a 1, né? Se a gente for parar para pensar nisso, 2 salários é muito melhor do que 1 salário. 2 humanos carregando um peso é muito melhor do que 1 humano carregando um peso, né? E tem melhor paga do seu salário. Então 2 salários é muito melhor, né? 2, às vezes tem aquela brincadeira do Július, né? Lembra do Július do Todo Mundo Odeia o Chris, né? A esposa dele sempre dizia que o meu marido tem 2 empregos, ou 3 empregos, não sei, né? Tem essa piadinha aí. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Tá vendo? 2 pessoas, 2 trabalhos, 2 empresas, né? Me lembrou a fala do São Francisco. São Francisco tem uma loja de material de construção aqui no bairro. E um dia ele disse uma palavra muito sábia pra gente, a gente guardou isso pra nós, né? Ele disse, Gerson, às vezes a gente vai ficar muito feliz quando a gente tem um ganho que é alto, né? Ele deu o exemplo dele, né? Eu tenho a minha loja de material de construção, aí eu me dedico a uma construtora muito grande, certo? Eu vou ganhar dinheiro com eles, certo? Mas eu prefiro lidar com 10 menores e que são fixos, porque se acontecer alguma crise e alguns deles me abandonar, eu vou ter ainda alguns. Mas o grandão, quando ele me abandonar, abandonou, pronto e acabou. Isso é verdade, tá? Às vezes 2 ou 3 que estão ali contigo vão ser muito melhores do que um grandão que mais tarde, mais para frente, em algum momento, pode te abandonar, né? É que ele está dizendo, né? Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Exatamente isso aí que o São Francisco falou no que a gente está analisando aqui. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão.
mas um só, como se aquentará? Né? Aqui está falando de um casal, né? E muitas vezes a gente vai sentir mesmo falta de um alguém, né? Estar sozinho muitas vezes é bom para reflexões, mas estar acompanhado, nós somos seres sociais, a gente está sempre precisando ter alguém por perto, né? Lembra do filme O Náufrago com Tom Hanks, né? O avião dele cai no mar, ele é o único sobrevivente e ele fica sozinho numa ilha que não tem tem alguns poucos recursos que ele aprende a administrar e ele acaba criando ali um personagem, né? Ele pega uma bola da marca Wilson e ele cria ali um personagem, ele faz um olho, uma boquinha e ele cria ali o Wilson, que ele conversava como se fosse um ser humano, porque ele precisava ter alguém com ele ali na ilha. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então, se você está sozinho lutando contra dois, você vai ter muito mais dificuldade. E se você é dois para lutar com um inimigo mais forte, você talvez vai ter mais vantagem aí sendo dois, tá? O cordão de 3 dobras não lhe quebra tão depressa. O cordão, a corda, o arame, né? Quem trabalha com obra, né? Você tem um arame recozido, se você usar um só, ele já é bastante resistente. Mas se você dobrar ele, ele fica mais resistente ainda. E se você triplicar ele, aí muito mais resistente ele fica, tá? Aqui ele usou a palavra cordão, mas a gente pode usar isso para tudo aí, tá? Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. Ou seja, um jovem que é sábio, que ainda tem a vida toda pela frente, vai ter a condição de refletir sobre a sua vida ainda, do que um velho rei insensato. Ele é rei, mas ele já está de idade, ele já é um cara insensato, ele não presta mais atenção no que a vida tem para ensinar, né? Que já não se deixa admoestar, ou seja, não quer ensinamento, não quer aprender mais nada, para ele já está bom do jeito que está, pronto, acabou, né? Melhor, o jovem pode ter saído do cárcere para reinar, ou pode ter nascido pobre no seu reino. Vi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, o sucessor do rei. Todo o povo que ele dominava era sem conta, mas os que lhe sucederam não se agradaram do sucessor. Isso também é vaidade de aflição e de espírito. A gente percebe que a vida dá muitas voltas. Hoje a gente está por cima, né? O planeta, vamos imaginar o planeta como um globo. Hoje a gente está por cima, mas amanhã a gente pode estar ao lado, depois de amanhã a gente pode estar embaixo. Então está sempre acompanhando as mudanças aí. Nós estamos passando por uma crise financeira de novo, né? Teve essa descoberta aí do problema do INSS, mais uma vez, né? Os brasileiros sendo surrupiados, né? Sendo furtados mais uma vez na cara limpa. Entra governo, sai governo, as histórias se repetem. E a gente só tem que trabalhar a nossa espiritualidade, porque nós estamos sujeitos a passar por essas questões, tá? Rússia e a Rússia está em guerra lá ainda, né? O Israel agora também, né, iniciou uma ofensiva aí na Síria, na região ali, né, em torno deles ali. Então nós vamos ter que passar por essas questões aí, né? A Ucrânia, lembrei, Rússia e a Ucrânia, né? E o Israel aí agora nessas ofensivas aí jogando bombas lá, parece que eles mataram aí um líder lá né, da região lá e tal. E a gente tem que entender que essas coisas vão fazer parte da vida humana o tempo todo. Nós vamos brigar por causa de território, nós vamos brigar por causa de cor de pele, nós vamos brigar por causa de sexualidade, nós vamos brigar por causa de Jesus, nós vamos brigar por causa de não Jesus, nós vamos brigar por causa que segue o A, nós vamos brigar por causa que segue o B, nós vamos brigar por causa de praticamente tudo. Pedaço de chão, parede, qualquer coisa, tá? Estes somos nós, os bonitos humanos aí. Capítulo 5. Vários conselhos práticos, tá? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guardar o pé é aquilo que... o pé simboliza a caminhada, aquilo que nos indica a direção, tá? Inclina mais os ouvidos do que oferecer sacrifícios de tolos. Ou seja, inclinar o ouvido é estar pronto para ouvir, para aprender, pois não sabem que procedem mal. Não se precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus, e tu estás na terra.
pelo que sejam poucas as tuas palavras. Olha que interessante, né? Porque se Deus é Deus, Deus já capta a mensagem antes que a gente fale. Mas nós, os humanos, necessitamos aí de palavras, de símbolos verbais para nossa tentativa de comunicação com Deus, né? Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo se multiplica das palavras. Hoje a gente tem os coaches, a gente tem os pregadores muito famosos aí, que estão podres de rico, né? E a gente vê poucas iniciativas para ajudar a sociedade. Você ouve pouco, ouve falar pouco, né? E às vezes você vai conhecer pessoas muito ricas, grandes empresários, grandes grupos, né? Mas que tem poucas iniciativas sociais aí nas comunidades ao qual estão inseridas aí. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, né? O acordo, fez um acordo com Deus, trate de cumprir. Ele não se agrada de tolos, o que votares paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues, né? Melhor não fazer o acordo. Mas se fez, se você deu a sua palavra, aí você vai ter que ir até o fim. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Então, se você fez o seu acordo, você tem que cumprir o seu acordo até o fim, né? Nós temos os acordos como matrimônio, nós temos aí exemplo, né? A gente compra um veículo, né? Faz um financiamento, você fez um acordo com a empresa financeira, né? Então a gente tem que honrar os nossos compromissos. A gente tem que honrar o compromisso com a concessionária de energia elétrica, concessionária de água, com a internet, né? Você que é empresário, honrar os seus compromissos com seus funcionários e assim por diante. O marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não se maravilhes de semelhante caso, pois quem é mais alto do que os altos, para isso atenta, e sobre eles há ainda outros mais elevados. Então, se você viu um lugar que está prosperando, mas está prosperando em cima da injustiça, não fica satisfeito com isso não, tá? É para você estar triste. Nós temos o caso aí mais horrível da nossa história, que é a escravidão, né? A escravidão, os irmãos aí da África eram presos aí, né? Como se fosse bicho, né? O índio não dava certo, você soltava o índio, pegava o índio como escravo, soltava o índio para trabalhar na lavoura, ele sumia na floresta, já estava acostumado, né? Então com o índio não deu certo, índio, não gosto de falar essa palavra índio, né? Os nativos, né? E aí os negros, né? Os nossos irmãos negros aí, os nossos descendentes aí da África, nossos irmãos da África, infelizmente, né, viraram escravos aí por muito tempo. Provavelmente o Brasil foi uma das últimas colônias de exploração aí que aboliram a escravidão, tá? Os Estados Unidos foi muito antes do que a gente aí. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que ama o dinheiro nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Dinheiro trai mais dinheiro, quero ter mais dinheiro. Isto também é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito tem os seus donos do que os ver com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, que coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então a preocupação com os bens materiais, né? Poxa, eu posso ganhar mais se eu ficar mais uma hora acordado, eu posso ganhar mais se eu ficar final de semana trabalhando, eu posso ganhar mais se eu tiver... E assim a gente vai querer só acumular riquezas, tá? Infelizmente é isso que acontece. A gente não tem muito... a perspectiva de quem está em busca de dinheiro é querer ter mais dinheiro, tá? É isso. Há um grave mal que vi debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, ou as mesmas riquezas que se perdem por qualquer má aventura. Você passava por uma crise de novo aí, né? Você sabe muito bem, você que é empresário, você que é um microempreendedor, você que tem um comércio, no negócio não está fácil não. De modo que ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio.
nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Então, nasceu pelado, vai morrer, não vai levar nada, vem pelado, volta pelado. Não tem como levar riquezas materiais, né, para outra dimensão. A única coisa provavelmente que a gente vai levar é a nossa alma. É a nossa alma e a nossa mente, a nossa consciência. Tá? Também isto é um grave mal. Justamente como veio, assim lhe vai. Que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? Todos os dias ele come nas trevas, com grande enfado, aflição e furor. Então percebi uma boa e bela coisa. Olha que interessante, tá? Percebi uma boa e bela coisa. Alguém comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol. Todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, esta é a sua porção. Então ele está dizendo que ele viu algo bom e belo, que é um trabalhador que está usufruindo do fruto do seu trabalho. Ele não está simplesmente preocupado em acumular, né? Ele consegue trabalhar, ele consegue ir na igreja, ele consegue trabalhar, ele consegue estudar, ele consegue trabalhar, ele consegue descansar, ele consegue trabalhar, ele consegue ir no cinema, assistir um filme ou ouvir uma música, né? Ele trabalha e cuida do seu corpo, do seu físico, né? Do seu intelecto, da sua alma. Isso ele achou belo e bonito, né? Quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Ele está falando que o trabalhador que consegue utilizar o seu salário para o bem da sua família, o bem pessoal, isso é um dom de Deus, está dizendo aqui. Não se lembra muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche de alegria o coração. Bonito esse finalzinho aqui, né, do capítulo 5 aqui. Nós vamos parar por aqui, ó. Eu vou grifar aqui, ó. Então percebi, versículo 18, então percebi uma coisa boa e bela, alguém comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol. Uma pessoa que soube aproveitar aí os seus recursos com o seu trabalho. Não ficou preocupado só em acumular, né? Eu vou ter 10 casas, eu vou ter 5 carros, né? Não, mas é uma pessoa que conseguiu aí usufruir do seu trabalho aí, né? Anota aí no seu caderno, no próximo encontro, capítulo 6 aí. Que Deus abençoe você. Mais uma vez agradecer os nossos inscritos. Agradecer a tia Simone, pastora Simone, professora Simone, pelo carinho e dedicação. Está aqui eu já adiantando as refeições de hoje, da sexta-feira. Hoje nós temos aula de música com o tio Silvio, temos reforço escolar, né? Infelizmente a gente não tem como ampliar muitos dos trabalhos por causa de recursos financeiros e recursos humanos. Por isso o canal, para tentar aí atingir alguém que possa ser o nosso padrinho, que possa ser o nosso um patrocínio, quem sabe uma marca, né? Quem sabe o Elon Musk, assiste nossos vídeos aí, hein, cara. E assim a gente tem tentado aí fazer a nossa parte, divulgando a palavra de Deus, falando sobre Jesus, ensinando para os meninos e as meninas aqui que existem caminhos muito mais excelentes aí, tá? Agradecer também em especial aí a todos que têm nos apoiado, as pessoas que confiam no nosso trabalho, né? Que Deus abençoe todos vocês aí, Bispo Marcelino, o Afonso, a Imaneide, a Luciene, a Rita, a Conceição, o Janderson, a Sandra, o Fernando da Padaria, que Deus abençoe vocês, tá? Vocês são as pessoas que têm contribuído aí com essa... Eu sou André, eu sou Edmil, sou Edinaldo, não posso esquecer deles. Deus abençoe vocês. Aí o Marquinhos também. Marquinhos, tá meio sumido, hein, cara? Vem aí tomar um café com a gente, que Deus abençoe. É a oração que eu te faço nessa manhã, agradecendo todas essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, Jéssica Lopes, o Diego e todos aqueles que estão em nossos corações. É a oração que eu te faço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, gente. Se você puder nos ajudar, você que está só de passagem, se inscreve aí no nosso canal, divulga o nosso conteúdo. Nós temos aí as crianças comendo, brincando, dançando, orando, se alimentando, estudando, aprendendo e também fazendo bagunça. Certo? Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson.
Valeu, gente. Fiquem com Deus.